Iniciaremos nesse momento a leitura de uma página, buscando, assim, nos unir mais, elevando o nosso pensamento. Essa página tem como título Confia Sempre, de autoria de Meimei, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. E essa página, que tanto toca aos nossos corações, nos diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te armofanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Do Espírito Meimei. Com esse pensamento, Senhor, possamos sempre nos elevar, buscando pela prece a renovação da nossa confiança em Ti, da nossa fé, Senhor. Porque tudo podemos perder, meu Pai, na vida, menos a confiança no Teu amor infinito por cada um de nós. Que dessa maneira, Senhor, em nome de Jesus, dos mentores e guias espirituais, possamos dar assim início ao estudo da noite de hoje. Buscamos falar sobre o tema prece, não só pela importância dele em todos os momentos da vida, mas mais do que nunca no momento atual. Primeiramente, vamos recordar que desde todos os tempos a humanidade sempre possuiu a ideia inata da existência de Deus. Sempre. E cada vez mais ela buscava se aproximar desse Deus das mais variadas formas, das mais rudimentares até as formas mais sublimes, que é a prece, que é pelo pensamento. Inúmeras vezes, reconhecendo a sua fragilidade de espírito, com tantas imperfeições, diante da grandeza desse amor, fizemos com que o nosso corpo físico se curvasse até embaixo, como que para reconhecer a grandeza divina diante da nossa pequenez. Porque só Deus, para imaginarmos como uma força que sustenta esse universo. Então, companheiros, existe em todos nós essa vontade inata de nos aproximar a Deus. É natural. De queremos romper, essa distância que muito tempo nos fizeram acreditar, porque nos apresentaram inicialmente um Deus terrível, temível, orgulhoso, ciumento e vingativo. E um Deus que vivia muito longe de nós, a nos observar, ao mesmo tempo que ficava horrorizado com os seus próprios filhos. E esse Deus nos dava medo e nos escondíamos desse Deus. Bendito foi uma nova era em que chega ao mundo Jesus, trazendo-nos
uma esperança de mensagem e paz. E veio nos apresentar um pai, do qual ele falava como Abba, papai, de uma forma tão carinhosa. Ele nos apresentou um pai amoroso, justo, bom e misericordioso. Ele vem nos aproximar desse pai, nos ensinando em toda a sua vida que devemos primeiramente amar a esse pai, obedecendo a sua vontade, porque na obediência da vontade desse pai seremos felizes. Sabemos que sofremos todas as vezes que não obedecemos à vontade desse pai. Jesus nos ensinou também a sermos fiéis em todos esses momentos. Então, Jesus nos traz a paternidade divina e nos ensina cada vez mais a conversar com Deus. Fomos buscar no dicionário, né? Qual a diferença da oração para a prece? Será que existe alguma diferença que as pessoas falam? Vamos lembrar, a oração, ela vem do latim ores, que pertence à boca. Quer dizer, é tudo aquilo que é formado e emitido pela nossa boca. É uma fala, é o vocal que nós podemos dizer. Então, a oração é falar com Deus, oral, vocalmente, né, que podemos dizer. E a prece vem do latim precare, que significa uma súplica, um pedido. Então, o que importa, se é oral ou se é uma prece silenciosa, o importante é compreendermos os valores dessa prece, dessa oração. Porque muitos amigos ainda não compreenderam o benefício que a prece traz. Ainda não conseguiram usufruir dessa possibilidade de encontro divina e sofre. Algumas almas já parece que nascem sabendo fazer uma prece, né? Vemos, às vezes, criancinhas com uma seriedade de semblante quando as mães ensinam a oração e elas não somente repetem, mas sentem vibrar a própria alma. E a gente pode falar, já nasceu sabendo? Já nasceu sabendo na medida que entendemos que essa conquista, né, que tudo aquilo que nós queremos, podemos conquistar, essa conquista foi feita em vidas anteriores. E por assim, achamos que já sabem, já compreendem, já conseguem se soltar. E outros precisam estudar, raciocinar, compreender, para depois se soltar. É muito importante, né? Às vezes a pessoa fala, se solta, né? Mas às vezes a pessoa não consegue se soltar quando ela não compreende. Cada um tem uma forma, né, de fazer com que se torne, faça a captação do que é abstrato. Algumas pessoas terão que ir passo a passo. O importante é compreendermos, né, que podemos, como espírito, nos soltar por uns instantes dessa matéria pesada e passarmos a identificar com o mundo espiritual. E pelo pensamento, chegarmos, né, à porta que se chama a porta da comunhão com Deus. O que nós vamos buscar nessa porta? Quando na nossa prece a gente se eleva, se desprende da matéria e chega ao portal. É como se Jesus falasse, o que vocês estão buscando? Então a gente pudesse dizer assim, Senhor, nós estamos buscando aqui o bom ânimo. Estamos buscando renovar a nossa esperança, a nossa fé e força e disposição para prosseguirmos, Senhor, confiantes. Sermos capazes de lutarmos, vigiarmos quanto à sombra que ainda reside dentro
de cada um de nós. Então, a oração é o momento que nos entregamos, né? E sabemos que a resposta de Deus será a abertura de portas muito fechadas. Sabemos que Deus tem soluções que nós desconhecemos. E é nessa comunhão ao Pai que iremos buscar essas respostas. Deus não desiste de nós nunca. Então é aquele momento que Ele vai dar essa força para abrir essas portas fechadas, para nós ultrapassarmos os muros mais altos que existirem, para nós encontrarmos paz, alegria e o contentamento dentro de cada um de nós. Nós falamos de Jesus, falamos agora então de Kardec, que sob a inspiração do Espírito da Verdade, dos Espíritos superiores, revive no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e também nos deixa como fonte de estudo um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos que tem como título Lei de Adoração. E o Espiritismo nos fala muito sobre o objetivo e a utilidade da prece. É preciso esse estudo. Não por um estudo de sistema, por essa questão de compreensão de sistema, mas porque, pela observação, permite-nos constatar a eficácia e o modo de ação da prece nas nossas vidas. No capítulo 27 do Evangelho, no item 9, ele assim nos diz: a prece é uma invocação e por seu intermédio entramos em comunhão pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. Então vamos lembrar que invocar é pedir a proteção divina, é chamar a si ou em seu socorro, né? É quando invocamos a Deus numa prece, pedimos o socorro, chamamos essa proteção divina. E pelo pensamento, né? Entramos em comunicação pelo pensamento. O pensamento é a força criativa que se exterioriza de nós, né? É a força que irradia de nós. E quando nós irradiamos, nós lançamos, emitimos, expandimos em raio. Então, essa invocação, e ao mesmo tempo nós irradiamos os nossos pensamentos sempre ao mais alto. Vamos, nesse momento agora, buscar nesse estudo as instruções que nos foram passadas pelo Mestre Jesus durante o Sermão da Montanha, que foi registrado no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 6, e também no Evangelho de São Marcos. Primeira instrução, ele nos diz assim: e quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar, ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, ali já percebemos que Jesus condena claramente a posição ostensiva, né? Se colocar em evidência, chamando a atenção de si para ser observado pelos outros, admirado. Porque desde aquele tempo, os israelitas oravam em pé. E até hoje oram em pé. E outras religiões têm horas determinadas e prefixadas para orar. Então, eles oram em pé, muitos oram, né? Com o ir e voltar, né? Com o próprio corpo. E aquilo chama uma grande atenção. Outros colocam sobre o chão um tapete, e, em determinado momento, eles se posicionam em direção a uma determinada direção para também fazerem suas orações. Então, nós percebemos que a primeira oração já nos diz sobre a modéstia e a humildade.
porque nós sabemos que Deus não habita o tumulto, né? Então, orar não é declamar, orar é uma atitude de espírito, é um posicionamento do espírito. E segundo a instrução, no Evangelho de São Mateus, ele diz assim: vós, porém, quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. O vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa, o que pedires. Esse momento dessa instrução nos diz respeito da intimidade do filho com o Pai, da nossa intimidade com Deus. Diversas passagens, Jesus deixou claro que ele se retirava sozinho para orar. Ele subia, né, ao monte para orar, se dirigia ao mar da Galiléia para orar. Em momentos ele se colocava sozinho, para que, buscando força, coragem, compreendendo melhor a vontade de Deus, que ele se colocava mais receptivo, porque quando oramos, né, entramos nessa faixa de possibilidade de compreensão, para depois, com essa força, fazer o quê? Ele não ficava lá no monte paralisado em processo de adoração. Ele voltava para junto do povo, com as suas forças renovadas, para poder, de uma certa maneira, impulsionar novos momentos. Quando ele nos diz fechada a porta, né, é porta dentro do nosso coração. Ele está falando são as portas do nosso coração. Quando a gente silencia aquelas vozes interior, né, aquele burburinho que fica na nossa cabeça, e observando, né, o nosso pensamento, né, a gente deve se colocar para exercitar nossa concentração, fortalecer nossa vontade, disciplina esse pensamento, e aquele momento que nos permitirmos ficarmos a sós. É quando a gente fala, sem os outros, sem os problemas do passado ou do futuro, né? É um momento nosso. E não colocar para entrar em prece, lembrando de ontem, lembrar que daqui a pouco eu tenho que fazer não sei o quê, aquele tumulto, aquele barulho interior. Isso é se colocar com o Pai, é se permitir esse momento. E a gente busca, às vezes, um exercício, né? As pessoas, não, eu faço isso. Não tem receita de bolo, cada um, certamente com a sua criatividade, vai encontrar a sua maneira. Nós aqui respiramos profundamente, inspiramos, né? Soltando e nos libertando de tudo aquilo que não nos interessa mais naquele momento, aqueles lixos mentais. Inspiro, expiro e começamos a buscar, sintonizar com as faixas mais altas. Para isso, buscamos a leitura de uma página. Viu que nós iniciamos o estudo com uma página? Essa página, uma leitura breve, com um texto cristão, de moral elevada, e a gente reflete naquele assunto, direciona a mente para aquele assunto, e isso faz com que a gente obtenha uma alteração da mente, de uma mente agitada, com os problemas do dia a dia, em coisas da matéria, para um estado que a gente chama favorável de consciência. A gente consegue reparar isso? É como se a nossa mente subisse, se levasse a um degrau. Então, esse exercício feito de forma regular, ele aumenta o nosso poder de concentração e fortalece a nossa vontade, favorecendo um momento de prece. Nesse momento, a gente sente o quê? Uma pacificação. A gente entra em sintonia com as faixas mais elevadas para conversarmos com Deus. Um dos fatores, né, que concorrem para uma prece mais eficaz é realmente aprendermos a estabilizar a mente, a quietar essa mente. Então, a gente busca, nesse momento, conversar com Deus. A gente fala para o nosso Pai quais são as nossas necessidades, nossos anseios, qual o nosso pedido de socorro. E nessa busca, nós precisamos aprender
a organizar as nossas ideias durante a prece. Percebe? Porque tudo inicia numa ideia, né? No pensamento. A gente precisa organizar esse pensamento, porque senão se tornam aquelas preces confusas, e a própria espiritualidade poderia perguntar, né? Como é que a gente vai ajudar, né? A pessoa não sabe nem o que ela está pedindo, nem o que ela está querendo. E é verdade, muitas vezes a mente está tão conflituosa, com tantas questões, que na realidade a gente falasse assim, mas o que você quer? Não sei. É uma mistura de falas, de reflexões, que são confusas. Então, nós precisamos nos colocar pedindo ajuda para entrar numa prece, organizar o nosso pensamento. E isso, né, como cada vez mais fazendo, vamos aprendendo a fazer. Como é que você aprende a fazer? Fazendo. Então, a prece é esse orvalho divino, né, quando a gente se coloca, né, diz, né, que é a filha mais velha da fé. E a gente se coloca nessa estrada. Leon Denis diz que é uma vereda fluídica. Realmente, uma vereda é um caminho. Já imaginaram a gente passar num local com mato muito alto? Olha a dificuldade que nós vamos ter para atravessar um determinado terreno e chegar do outro lado. Mas se todo dia nós passarmos por ali, todo dia, todo momento, o que acontece com aquele mato alto? Ele começa a ser pisado, pisado, e aquilo se transforma num caminho. Por isso, muitas vezes, a pessoa que não tem o hábito de fazer a prece, ela sente essa dificuldade do mato alto. Ela sente a dificuldade porque ela não aprendeu a fazer esse caminho a ponto de ser uma estrada pavimentada, digamos assim, de tanto que buscamos a Deus. Então, essa dificuldade é porque realmente nós somos indisciplinados, ansiosos, né? E começamos a formular uma série de pedidos a Deus, muitas vezes ensinando a Deus como é que Ele deve agir na nossa vida. Então, nós temos que aprender a parar, nos aquietar, respirar e buscar essa conversa com Deus. Permitir esse momento, né? E pacificados e saber absorver desse momento, esse benefício, né? Essa bênção de Deus que nos chega, né, a cada um de nós. Então, essa instrução de Jesus foi no intuito de nos alertar sobre a simplicidade e a intimidade com Deus. Num outro momento, ele nos diz assim: não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos tornei, pois, semelhante a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que o pensais. Repare aqui que Jesus nos fala para que não passemos a fazer aquelas ladainhas, né? Aquele excesso de palavras. Não é preciso repetir muitas palavras. Não será por aquela repetição maquinal que muitas pessoas têm de um determinado número de orações que nós seremos atendidos. O que importa não é a letra da prece, é o espírito da prece, é a sinceridade que está no nosso coração. Nós podemos repetir alguma coisa 10 ou 100 vezes, que aquilo vai se tornar um hábito até, rotineiro e mecânico, mas do qual não participa o nosso sentimento. O André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele diz assim, que a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. É isso que a gente sente, aquela emoção por já sentir a presença dos guias e mentores espirituais quando buscamos, pela prece, nos elevar a uma emoção maior que só conhece aquele que a busca.
Então, o essencial não é orar muito, mas é saber orar bem. Então, já entendemos que nós seremos ouvidos pela sinceridade que vai no nosso coração. Existe uma história que nos conta que num colégio a professora estava com seus alunos e o tema abordado era sobre os medos. E tinha um aluno que tinha medo do bicho-papão, o outro tinha medo do boi da cara preta, cada um tinha lá o seu medo. E um falou assim: olha, eu tenho um medo mesmo, é do Malamém. Aí todo mundo perguntou: ué, quem é Malamém? Ninguém entendia, né? Quem é Malamém? A professora pediu: olha, você pode. Quem é esse Malamém? Conta aqui pra gente, pros seus coleguinhas. Então o garotinho falou: olha, quando de noite a minha mãe reza, ela fala para Deus: não nos deixe cair em tentação e que Deus nos livre do Malamém. Então, né, o Malamém a gente acaba repetindo como um ritual. Nem damos mais espaço, e a criança que ouve pensa que é o Malamém. Muitos de nós repetimos sem nos darmos conta do significado daquela palavra. Temos que parar para entender que cada palavra tem um significado, cada palavra tem uma energia, tem um poder quando dito. Então não é palavra por palavra, é sentir a compreensão daquela palavra e o que ela repercute dentro de nós. Então, esse é um diálogo que vai fluir com o Pai de uma forma natural, fundo do nosso coração, né? Tanto com Deus quanto aquele espírito amigo a quem queremos nos dirigir. Então, essa conversa com Deus, ela vai variar de acordo com a nossa necessidade. Tem hora que só louvamos ao Pai, só temos a agradecer. Em outros momentos, rogamos por socorro, rogamos por proteção, rogamos para que nos chegue, né, uma boa ideia para que nós possamos resolver aquela situação que está nos afligindo. Enfim, momentos até que numa prece a gente chora, chora de alegria, chora pela presença espiritual. Então, a instrução de Jesus é para que essa prece seja objetiva, sem falatórios, né? Sem forma complicada, e que seja inteligível, compreensível a todos nós. No Evangelho já de São Marcos, no momento, Jesus nos deixa a seguinte instrução: quando vos apresentardes para orar, se tiver que dizer qualquer coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está no céu também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está no céu não perdoará o vosso pecado. Temos que lembrar, nesse momento, que Jesus também nos fez uma grande instrução. Ele nos ensinou a vigiar. Vigiar e orar. Vigiar antes de orar. Então, essa instrução que nós falamos é sobre o perdão. Mas, quando nós aqui buscamos o vigiar, no sentido, né, não naquele sentido que algumas pessoas colocam, de tomar conta de alguma coisa, uma coisa negativa, né? Como se estivesse controlando alguém, espreitando alguém. Não é nada disso. Nós vamos usar o verbo vigiar naquele sentido amplo de ficarmos atentos. Atento a quê? A nós mesmos, às nossas limitações, às nossas dificuldades. Para quê? Para nós transformarmos esses desafios em oportunidade de crescimento. Então, nós podemos, muitas vezes, uma determinada situação, a gente pode assim: deixa eu me vigiar aqui. Que sentimento é esse que eu estou sentindo? Qual o nome desse sentimento? Eu consigo dar nome ao sentimento? Eu tenho que denominar o sentimento. Então, eu começo a preparar o meu corpo com uma
reação orgânica que aquele pensamento, através dos sentimentos, provocou no meu corpo. Por isso o hábito de vigiar. Aí eu posso falar assim, alguma coisa alterou em mim. Eu me conheço. Que sentimento é esse que está me chegando? Puxa, mas eu estava tão bem. O que está acontecendo comigo? Então eu vigio e começo a organizar. Não, isso aqui, olha, vamos pegar esse desafio aqui, vamos trabalhar isso aqui para crescer. Esse sentimento não coaduna mais com a vontade e meu desejo de seguir Jesus. Então a gente vai substituindo esses aspectos lamentáveis que nós trazemos pelo padrão de Jesus. Então, quando Jesus nos faz essa instrução de perdão, vigiar, perdoar e orar, é para que a gente pense assim: como que eu vou me colocar diante de Deus, trazendo o meu coração pesado, cheio de mágoa, de ressentimento? Como é que eu vou me elevar? Quando a gente entra em comunhão com os pensamentos mais elevados, a gente irradia. O que nós percebemos nesse momento? O que a gente experimenta? A gente tem que experimentar essa paz interna. Essa paz, esse movimento de harmonia é que nos conduz com as faixas mais altas. Como ter essa paz, essa harmonia interna, se o meu pensamento é um pensamento triste, ressentido e cheio de crítica? Eu vou baixar essa vibração. Eu não vou conseguir me elevar. A minha prece não vai chegar ao alvo que eu estou desejando. Porque temos que compreender que esses espíritos são as faixas mais elevadas. Então, um coração com muito pesar não permite que a prece desse coração chegue às faixas mais elevadas por uma impossibilidade que podemos dizer científica até, não é? Porque falta sintonia, porque lançar de mim, emitir raios, me expandir com o coração pesado, eu caio. Então vejamos o que Leon Denis nos diz no capítulo 5 do livro No Invisível. Assim, a prece rasga uma vereda fluídica pela qual sobem as almas humanas, quando a gente se lança, e baixam as almas superiores, de tal modo que uma íntima comunhão se estabeleça entre uma que sobe e a outra que chega até nós, e o espírito do homem seja iluminado e fortalecido pela essa centelha e energias despendidas das celestiais esferas. Então, reparando como funciona? Nós nos elevamos, nos expandimos em raios e a comunhão ocorre quando os mentores conseguem diminuir a sua vibração para se aproximar de nós. Então, ele não fará. Nós temos que compreender que há um limite para eles e somos nós que temos que vencer o limite que nos impusemos em virtude dos nossos corações e pensamentos ainda carregando tantas dificuldades. Outro momento no Evangelho de São Marcos, ele nos diz assim: sede o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Aí a gente pensa assim: será que Deus atende mesmo todas as orações? Não é interessante isso? Esse pensamento ainda, todas? Como se fôssemos, né, aqueles filhos que acreditam num pai que é parcial, que atende uns e não vai atender outros. Não atende outros pedidos. Será que Deus é um pai que vai atender tudo o que a gente pede? Nós somos esses pais? Não. Nós sabemos que alguns pedidos são oriundos de mentes muito caprichosas, não é? Mas uma coisa nós precisamos saber, que não há prece sem resposta. Mas para que isso ocorra,
que Deus atenda os nossos pedidos, chegaremos, né, ao momento em que todos os nossos pedidos serão atendidos. Quando que isso vai acontecer? Quando nós andarmos completamente na lei de Deus. Os nossos pedidos serão atendidos. É o pedido do justo. Mas nós temos que pensar primeiro na confiança e na providência divina. Isso a gente tem que saber. Nos entregarmos a essa providência divina. Mas nos submetermos à vontade de Deus. Isso nós precisamos também ter. Essa submissão à vontade do Pai. Então, muitas vezes numa prece, podemos perguntar, né? O que eu estou querendo nessa prece? Lá no fundo. É o momento da gente se conhecer, se vigiar. Será que eu estou nessa prece, querendo ser atendida, e estou negociando com Deus? Tentando modificar o curso, né, daquilo que nos desagrada em nossa existência? Muito acontece que nós não aprendemos a reconhecer o Pai que nos responde sempre, embora nem sempre de maneira como nós idealizamos, desejamos, mas precisamos entender que Ele vai nos responder com o que há de melhor para o nosso bem. Então, por isso que Jesus nos falou, Pai, seja feita a vossa vontade. É para entender que devemos buscar a disposição e a confiança para na nossa oração com Deus. Que com a certeza, que com a confiança na providência divina, Ele vai nos enviar os bons espíritos para nos assistir. Porque o socorro do Pai jamais nos é negado, quando nós lhe pedimos com sinceridade. Mas muitas vezes a gente pede para tirar a situação que justamente vem nos ensinar. Emmanuel nos diz que nós devemos aprender a pedir ombros fortes, ao invés de rogar o afastamento da cruz. Pedir força para suportar. Por isso, né, que o tempo todo nós temos que lembrar que a espiritualidade não vai livrar-nos do aprendizado. Ela vem, né, nos mostrar muitas vezes que nós vamos encontrar pedra, mas nós vamos olhar e ela vai nos dar força para afastar nós mesmos as pedras do nosso caminho. Assim, nós passamos a desenvolver a confiança que precisamos ter nas nossas capacidades, que estão adormecidas. Eu tenho capacidade de resolver isso aí. Deus não me dá problema que eu não tenha capacidade de resolver. De maneira nenhuma. Se isso está na minha vida, para que isso serve na minha vida? O que eu vou crescer com isso? Eu tenho força? Vamos pedir mais força, então. Então, nossos pedidos, quando justos, são ouvidos. Mais do que nós imaginamos. Porque as coisas, às vezes, acontecem no meio tão natural, tão simples, que a gente não percebe. Porque não ocorreu ali aquele milagre espetaculoso, porque não há necessidade. Os meios são de uma forma tão sutil que muita gente acha que é obra do acaso. Não é obra do acaso. Não existe acaso. A gente vai reparar, né, a espiritualidade nos dando, né, através dos seus mensageiros, pensamentos para nós sairmos daquela situação. No livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, há um diálogo do Senhor com Simão Pedro sobre o tema oração, que Pedro pergunta se Deus ouve todas as nossas orações, né? E Jesus responde, né, que desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos seus poderes havia um poder ilimitado. Então ele vai descrevendo toda a questão do pai acompanhando o filho em toda a justiça, e no momento ele diz que não tenha dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Depois Pedro fala, mestre, como deveremos interpretar a oração
E Jesus fala que a oração deve constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Um intercâmbio incessante. As criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das suas íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. E essa confidência atenuarão o cansaço do mundo, restaurando-lhe as energias, porque Deus lhes concederá a sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida como a respiração. E aí Pedro fala assim, Senhor, eu tenho procurado por todos os momentos, né, e modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Ele reza e não está sendo atendido. Então, Jesus, conversando com Pedro, pergunta, e o que tens pedido a Deus? Essa pergunta retorna para todos nós, né? O que nós temos pedido a Deus? E aí, Pedro falou assim, olha, eu tenho implorado a sua bondade que aplane meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Então, somos nós. E aí Jesus fala, Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece, inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito receberás, pela oração, os bens divinos do consolo e da paz. Olha o que nós vamos buscar. O bem do consolo e da paz. Qual é a bênção maior que hoje percebemos que podemos ter, além do consolo e da paz interior? Não existe bênção maior. Então, é quando se busca a Deus para compreender a vontade dele ao nosso respeito. Reconhecendo que a vontade dele é uma vontade justa e sábia. É linda essa passagem, né? Nós recordamos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, no capítulo que nos fala sobre o Evangelho fala sobre a prece, lá no item 22 nos fala sobre a instrução dos espíritos, e são instruções sobre a maneira de orar. Então, a gente vai lembrar que, né, aqui, que a prece é, antes de tudo, uma atitude mental da criatura com seu Criador. E que a oração se divide em 3 partes: louvar, pedir e agradecer. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E as 3 coisas que podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Portanto, amigos, a prece, ela não se constitui apenas de pedidos, né? Mas ela se constitui também do momento que a gente fala de louvor, que é o momento de agradecimento, que muitos de nós esquecemos. Sabemos, né, que na realidade temos muito mais a louvar e agradecer a Deus do que pedir, se pararmos para observarmos melhor as nossas vidas. Então, louvar, o ato de louvor ao Pai, é aquele momento que a criatura, né, conversando com o seu Pai em agradecimento, né, o doador de todas as nossas horas. Lembramos aqui de Leon Denis no momento de que é um verdadeiro louvor, que ele diz assim, está no livro O Grande Enigma: ó meu Deus, ó meu Pai, fonte de toda a sabedoria e de todo o amor, Espírito Supremo, cujo nome é luz, eu te ofereço meus louvores e minhas aspirações, que elas subam até ti, qual um perfume de flores, qual sobem para o céu os odores inebriantes dos bosques.
Denis orava sempre junto à natureza, porque era o maior altar que ele podia preparar de adoração ao Pai. Isso nos deixa assim muito comovido desse movimento de aprender a louvar a Deus em todos os momentos, quando estamos diante de um céu lindo, de uma flor, de um pequeno animal, porque tudo é Deus, tudo representa o amor divino. E assim a gente louva a Deus a possibilidade do momento que estamos tendo. Há um momento, sim, de pedir. Mas pedir é uma arte, é uma solicitação, não de uma forma que se constitua uma imposição nossa, né? A gente tem que compreender que entre o ouvir, né, que Deus nos ouve e nos atende, existe um momento aí que a gente chama de momento de meditar sobre o nosso próprio pedido. Muitas vezes nos colocamos nas preces como aquele que está ali no telefone conversando e exigindo uma resposta imediata, ou ensinando a Deus a ser Deus, ordenando ao Pai o que ele deve fazer e até ameaçando abandoná-lo caso nós não sejamos atendidos, como aquele filho pródigo, né? Que quer tudo antes da hora, esquecidos que só o Pai sabe o momento de dar o nosso quinhão. O outro momento final é o confiança e reconhecimento. Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Pelos Caminhos de Jesus, nos diz assim sobre isso. Confiar que o Pai toma conhecimento e reconhecer que a resposta foi a melhor. Revestir-se dessas emoções numa postura através da qual, encaminhada a petição, o seu deferimento dependerá dos valores que não podem ser conhecidos do requerente e cuja resposta, qualquer que seja, será aceita com alegria. Olha que coisa linda. Qualquer que seja, independente da resposta, Senhor. Porque eu sei que todas as vezes que solicitamos as bênçãos de Deus, nós vamos receber os bens divinos, não foi isso que você falou? Do consolo e da paz. Só por isso já temos que agradecer. E passamos a confiar, porque tudo passa, tudo se renova. Só o que vem do céu permanece. Como nós fizemos a nossa oração inicial. Então, quando a gente, independente da resposta, nós sabemos que será o melhor, que Deus irá nos atender. Em que momento orar? Logo que acordamos. Nosso primeiro ato é o acordar, lembrar para Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor espera de mim no dia de hoje? Que eu possa agradecer a vida, a proteção, e possa pedir essa coragem. Acima de tudo, né? Compreender a sua vontade sobre meu dia. E antes de dormir, que nós chamamos da oração noturna, é a prece, porque naquele momento iremos emancipar-nos, né, como o momento de abandono do corpo físico, o desligamento da matéria, e vamos pedir para que sejamos direcionados para locais de estudo, locais onde podemos estar junto com os mentores e guias espirituais, aprendendo. Esse momento, então, nós podemos pedir essa proteção para que nos guie, que nos conduza para o local adentrado. Então, quando a gente pensa, né, muito em agradecer, uma vez nós conversando, né, chegamos um grupo numa pergunta, né? Se nós tivéssemos que acordar somente com aquilo que nós agradecemos, como é que seria esse acordar de manhã com as coisas que nós agradecemos à noite? Quando a gente deita para agradecer, a gente vai acordar. Será que a gente vai acordar com a nossa família, com a nossa saúde, com os nossos amigos? Nós lembramos de fazer esse agradecimento? Então, nós temos que pensar nisso. Eu acordo com aquilo que eu agradeci. A importância dessa comunhão com o Pai.
Nós precisamos estudar sobre muito, particularmente, cada um de nós, da importância também da oração nos nossos lares, do culto no Evangelho do lar, sabendo que as energias produzidas ali se transformam em verdadeiras muralhas, né, de proteção em torno da família, da própria comunidade, da vizinhança. Então, aquele momento que a gente protege a nossa casa, estuda sobre o Evangelho, e que chega através de nós, né, tantas ideias e tanta pacificação para casa, para aquele momento. Bem, nosso tempo é chegado, nós vamos aprendendo, né, a orar por nós, pelo outro, pelo encarnado, pelo desencarnado, pelos inimigos, e à medida que nós vamos crescendo com Jesus, vamos orando cada vez mais pelo próximo. E terminando lembrando de Jesus nos dizendo: Pai nosso, seja feita a vossa vontade. Essa prece dominical, Pai Nosso, recomendada por Jesus, é o mais perfeito modelo de sublimidade e de simplicidade que ele nos ensina. O reconhecimento desse Pai amoroso, bom e justo. E todas as vezes que solicitarmos as bênçãos de Deus, a fim de compreendermos, então, a sua vontade a nosso respeito, lembremos, né, de nos aproximarmos com muita serenidade para podermos usufruir dos benefícios que a espiritualidade está nos trazendo. Lembrando que essa confidência ao Pai nos atenuará todo o cansaço do mundo, restaura nossas energias. E sempre vamos observar que Jesus, ao nos ensinar a orar, essa oração maior, ele nos pede que iniciemos lembrando sempre do Pai. Por isso que ele fala: Pai nosso que estás no céu. Ele já inicia com a lembrança em Deus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, Senhor. Assim seja, que Deus nos despeça sempre com esse sentimento de bom ânimo, de esperança e de consolo, com a certeza que estamos todos vivendo dentro do amor de Deus e que Deus nunca desistirá de nós e que possamos repetir sempre: somos de Deus. Muita paz a todos. Uma boa noite. Boa noite, queridos amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Aqui estamos para agradecer a Maristela pela belíssima mensagem da noite de hoje. O Márcio não pôde retornar porque a internet dele estava oscilando demais. Então, nós estamos aqui, felizmente, né, eu recebi esse presente de fazer os agradecimentos a Maristela. Muito querida, e nós esperamos que você volte sempre a estar conosco. Muito obrigada, que Jesus te abençoe sempre, que você continue com essa missão belíssima de levar o ensinamento de Jesus a todo mundo, agora, nessa época em que nós estamos conectados com o mundo. É essa a sua missão. Que Jesus te abençoe. E nós temos perguntas. A nossa ouvinte faz a seguinte pergunta, Maristela: sou religiosa, dedico minha vida à igreja
e a orações. Mesmo com toda a minha dedicação e preces, tenho 2 filhos alcoólatras. Sempre amei os 2 e eduquei com muito amor. Tanta dedicação a Deus e meus filhos morrendo aos poucos. Onde foi que eu errei? O que fazer para libertar os meus filhos? A pergunta é da Daniela, de São Paulo. Daniela, muito obrigada pela sua participação. Que Jesus te abençoe. Pode responder, Maristela. Então, né, nós vamos lembrar, companheira, que antes dos filhos serem nossos, eles são Deus. Recebemos como um grande tesouro, mas esse espírito, ele tem um passado que nós também precisamos respeitar as suas inclinações. Imagine se não tivéssemos a fé em Deus e a prece, como estaria essa relação? Se com toda a possibilidade do teu conhecimento e confiança em Deus, percebes a dificuldade, imagina como caminharias. Então, nós vamos lembrar sempre que esses espíritos nos foram ofertados para que nós ajudássemos, sim, a caminhar. E, com certeza, eles caminharam. Com certeza, a semente foi plantada. Se hoje eles insistem nesse tipo de comportamento, um dia, não sabemos dizer qual, porque nossa parte é plantar a semente, o fruto pertence ao Pai, um dia eles irão, porque todos nós caminharemos para Deus. Não é pelo fato de hoje estarmos já com um mínimo de entendimento de luz, um mínimo, um pequenininho, nós podemos nos dizer, né, que somos tão melhores assim do que o outro. A gente sabe que não é assim. Se Deus não nos agrediu e nos esperou para que hoje tivéssemos um pouquinho mais de compreensão, para começarmos a caminhar dentro da sua lei, não podemos exigir do outro que ele já o faça. Então, por isso, a verdade. Vamos confiar, vamos esperar e vamos aguardar o tempo de Deus. Perfeitamente. É bem por aí mesmo. E, Daniela, continue com a sua fé em Deus. Permaneça orando sempre, agradecendo por esta oportunidade bendita. Todo o amor que você dedicou aos seus filhos, com certeza fizeram... perfeitamente. Vão germinar mesmo, né? Todos os 2. E a gente torce por você, minha amiga, viu? Mais uma pergunta da ouvinte Renatinha, de Maceió. Boa noite, Renatinha. Seja muito bem-vinda. E a pergunta é a seguinte: a prece coletiva é eficaz? Sim, nós vamos percebendo, né, que a prece, quando todos estamos unidos, nós somos como um feixe. Jesus fala, né? Nós somos um feixe. Naquele momento, a nossa força, ela é maior em conjunto. Ele nos disse lá, reuni-vos para orar, não foi isso? Está em Atos. Paulo nos fala lá em Atos, se eu não me engano. Reuni-vos para orar. Porque ela vai funcionar como esse feixe de vontade, de pensamentos. Nós unimos a força. Então, isso vai se dirigir com mais poder para o seu objetivo. Por isso que nós vamos encontrar nas reuniões públicas esse pensamento dirigido maior. Buscamos ali pensar em todos aqueles, né, que desejamos ser atendidos pelo benefício de uma prece, com aquele objetivo. Nós fazemos esse trabalho
como se fôssemos, né, tradutores dessas energias. Muitas vezes a criatura sozinha, ela se sente sem força. Quando ela cai, aquilo vai estimulando aquela força. E muitas vezes a gente fala que uma mãe sozinha arrebenta a porta dos céus, né? Quando é para pedir para o filho, a força da oração de uma mãe. Mas, às vezes, em outros momentos, nós estamos nos sentindo desfalecidos. A gente fala assim, vamos orar comigo? Eu canso de pedir aos amigos. Vamos orar juntos nesse momento? Por quê? Porque aquele momento daquelas energias se juntando é aquele efeito maior e temos a possibilidade de nos elevarmos, de sermos não somente atingidos, porque só o fato de nos desprendermos da matéria através dessas radiações, percebemos a presença, já é aquele oásis que podemos adentrar depois de um deserto. Nós caminhamos por deserto, tristes às vezes, no calor, né? E quando entramos em oração, é aquele oásis dos amigos espirituais. Então, fazemos o quê? Vamos entrar lá para nos restabelecer, para nos renovar essa energia. Então, esse é a resposta que eu sei dar no momento. Não, e é um grande recurso, né? Principalmente nesse momento em que nós estamos passando. Né? Estamos reclusos e precisamos aí movimentar os nossos pensamentos, unirmos todos em um só pensamento para que tudo dê certo. Né? Tudo está nas mãos de Jesus, ele comanda esse barco. E nós precisamos acreditar nisso e ter fé. Maristela, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Agradecemos aos nossos internautas, aos nossos amigos no YouTube, no Facebook, pela Rádio Brasil Espírita. Uma boa noite a todos. Aprendemos muito hoje sobre a prece, então vamos utilizar esses ensinamentos em nosso benefício, em benefício da nossa família, implantando o Evangelho no lar, se por acaso ainda não o fazemos, e vamos em frente, que Jesus é luz e Ele está sempre conosco. Um beijo grande no coração de todos, muito obrigada pela audiência e fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, boa noite.